Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo super importante, porque vamos falar do estado clínico do Gerson, meia Gerson. Ele recebeu alta, mas isso não quer dizer que ele está bem, muito pelo contrário, ele ainda vai fazer mais exames para saber o que de fato ele precisará fazer. Quando serão esses exames? Já adianto logo, ele está fora do Fla-Flu de domingo. Pois é, mas calma. Tem muita coisa sendo dita, muito boato sendo repercutido e, pessoal, eu peço muita atenção de vocês. Tomem cuidado com a fake news, porque isso envolve saúde, isso envolve a pessoa Gerson, a família do Gerson. Imagina as pessoas lendo isso, as pessoas próximas lendo, cada coisa sendo dita nas redes sociais. Então, o meu papel como jornalista é buscar a verdade, apurar a verdade e trazer aqui para vocês, e nós vamos fazer isso aqui com todo o cuidado do mundo. Como toda notícia tem que ser tratada, com cuidado. Só que agora tem um agravante, envolve a saúde de uma pessoa, a saúde de um atleta. E já já vamos falar sobre esse assunto. Tem também atualização envolvendo o interesse do Flamengo em Léo Ortiz, a novela Léo Ortiz. Eu sei, muita gente já está cansada de ouvir sobre essa novela, mas não tem jeito. Eu preciso contar capítulo a cada capítulo. Assim como a venda do Thiago Maia. O Internacional contratou mais um volante. E agora? Thiago Maia não está mais na mira do Colorado? Também falaremos sobre isso. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Antes, um recado sobre a nossa querida KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo o que você precisa para você fazer a sua fezinha, a sua aposta. Então aproveite, utilizando o código VENE, você tem direito a free bet, bônus, só correr no site da KTO, kto.com, e utilizar o código VENE. Vamos para as informações? Antes de mais nada, galera, algumas opiniões minhas sobre Flamengo e Boa Vista. O Flamengo venceu por 4-0 e eu acho que a gente pode tirar algumas lições desse duelo. Lições essas bem importantes para o decorrer da temporada. Porque, na minha opinião, embora o placar tenha sido bem elástico, 4-0, mas o placar poderia ter sido ainda maior se o Flamengo tivesse aproveitado todas as oportunidades que criou. E essa, para mim, é uma das lições que o Flamengo precisa tirar. O Flamengo tem que aproveitar melhor as oportunidades, tem que finalizar melhor. Perdeu muitos gols. Gols esses que podem fazer falta durante a temporada contra adversários mais difíceis. E quando eu falo isso, é levando em consideração o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Campeonato Carioca, gente, sejamos bem francos, é apenas um laboratório para o Tite fazer alguns testes. Tirando os clássicos, a fase semifinal e final, pegar os times de menor investimento é bem mais fácil para o Flamengo. Tanto é que o Flamengo perdeu muitos gols e mesmo assim venceu por 4-0. Outro aprendizado, precisa mudar o batedor de pênalti. Essa é a segunda vez que o Pedro bate dessa forma ridícula, displicente. É assim que eu vou tratar a forma que o Pedro bateu o pênalti ontem diante do Boa Vista. Ele deu sorte que no outro pênalti o goleiro se adiantou, o árbitro voltou e ele conseguiu fazer o pênalti. Agora contra o Boa Vista não, ele não teve essa sorte. E por falar em Pedro, galera, eu quero entrar num assunto aqui, que as vaias ontem, na saída do Pedro e na entrada do Gabigol, as vaias para o atacante Pedro, embora ele tenha perdido muitas oportunidades, mas mesmo assim ele conseguiu fazer um gol. E as vaias são bem injustas, são patéticas. Eu não sou sommelier de torcida, eu não estou aqui para ensinar ninguém a torcer. Mas a minha opinião sobre essas vaias não fazem o menor sentido. O menor sentido. Vocês, torcedores do Flamengo que estão fazendo isso, vocês estão arrumando problema. Porque uma hora ou outra, o Pedro, que é um baita jogador, um baita atacante, um baita centroavante, ele pode encher o saco do Flamengo e aceitar uma proposta do exterior. Então parem com isso, torcedor. Parem com isso. E o Pedro, ele ainda teve, digamos assim, maturidade para falar sobre o assunto. Que ele disse, a pressão, na zona mista, quando ele foi questionado sobre as vaias, a pressão no Flamengo sempre existiu e sempre vai existir. Isso não me abala, só me dá mais forças. Em relação ao Gabi, a gente sempre se deu bem dentro e fora de campo. É o Flamengo que ganha com isso, com essa disputa. É isso que eu penso. Cada jogo e cada treino dá o meu melhor. Parabéns ao Pedro. E para vocês, torcedores, que vaiaram o Pedro ontem novamente, porque essa não foi a primeira vez que aconteceu, e eu espero que tenha sido a última vez, espero como torcedor mesmo, porque eu lamento muito. Vocês deram muito mole. Não faça isso. Não faça. Se ele estivesse jogando mal,
Gente, o Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada. Então, não faz o menor sentido esse tipo de vaia. Outra lição que o Flamengo tira desse duelo: De La Cruz vai render muito mais de segundo volante. O Flamengo jogando nesse esquema, com 2 pontas abertos, o Flamengo rende muito mais. E não é o De La Cruz aberto pela ponta, é o Luiz Araújo que está fazendo um bom início de temporada, inclusive fez gol ontem, é o Cebolinha no outro lado e é o Pedro centralizado. De La Cruz, como segundo volante, vai render muito mais. Da forma que ele estava, abrindo muito para a direita, flutuando pelo meio, jogando ao lado do Arrascaeta, não estava indo muito bem. Agora, ontem, a gente pôde perceber que o De La Cruz, segundo volante, vai jogar muita bola. Outra lição: Igor Jesus é um baita jogador, um primeiro volante que dá tranquilidade ao Flamengo durante o período da Copa América, que o Flamengo vai perder muitos jogadores. Eu acho que o Igor Jesus chega aí como um jogador que pode sim se firmar. Está furando fila, porque o Flamengo está tendo muitos problemas físicos e clínicos com jogadores dessa posição, e o Igor Jesus está aproveitando muito bem a oportunidade dele. Então, uma outra lição: o Vinha tem um estilo de jogo bem parecido com o estilo de jogo do Felipe Luiz, muito parecido, lateral que está o Felipe Luiz que estava ano passado. E com isso, o Tite ele tem 2 laterais ali no lado esquerdo com estilos diferentes. Eu acho que é questão de tempo do Vinha se tornar titular. Jogador, nossa, de alto nível. Construtor, ajuda demais também na marcação. Acho que o Vinha vai se tornar titular em breve. Isso não é um demérito ao Ayrton Lucas, são estilos de jogo bem diferentes. Eu prefiro o estilo de jogo do Vinha. Não sei qual a opinião de vocês. Dito isso, galera, vamos para o próximo assunto. Muita gente aí, hoje, a gente trouxe em primeira mão que o Internacional acertou a contratação do volante Fernando. Aquele Fernando que estava no Sevilha, chegou a negociar com o Internacional, apertou a mão, em cima da hora foi para o Vila Nova, lá no Vila Nova não se adaptou e agora está indo para o Internacional com contrato até dezembro de 2025. Bom, depois de Bruno Gomes, contratado, Fernando, contratado, o Inter ainda quer o Thiago Maia? Sim, ainda quer o Thiago Maia. E não é o valor oferecido pelo Internacional que é o problema, eu já expliquei para vocês aqui. O problema é um acerto entre Flamengo e Lille. O Flamengo está negociando com o time francês a divisão do valor, 4 milhões de euros oferecidos pelo Internacional, e também dos direitos econômicos de uma futura venda, quanto cada clube vai ficar. Quanto isso, o Internacional espera, mas não vai esperar para sempre. Eu acho que o Flamengo está dando mole. Por causa de 250 mil euros não acertar essa venda, vende logo o Thiago Maia. O Thiago Maia quer ir, deixa ele ser feliz. 250 mil euros não vai fazer falta ao Flamengo, até porque o Flamengo já está mordendo grande parte do valor do Lille. Então, Flamengo, pare com isso, aceita logo esse valor e pronto, vida que segue para o Thiago Maia. O Igor Jesus pinta aí como um forte candidato a substituir o Thiago Maia no elenco rubro-negro. Agora vamos falar sobre Gerson, para mim o assunto mais delicado do vídeo. Depois a gente fala da situação do Léo Ortiz, porque é o seguinte, galera, eu vi muita gente dizendo isso nas redes sociais: o Gerson é situação muito grave, ele pode perder um rim. Galera, tomem cuidado com as fake news, envolve saúde. Quando é fake news envolvendo contratação, a gente até releva, porque, entre aspas, não vai fazer mal a ninguém. Mas nesse caso de saúde é muito complicado. Imagina os familiares do Gerson lendo isso. Tomem cuidado, torcedor, ao compartilhar esse tipo de informação. Isso não procede. E eu fui apurar qual é a situação do Gerson nesse momento, com pessoas ligadas ao Gerson. E me passaram o seguinte: Venê, vamos lá, para você explicar ao seu público aí, porque estão criando muitas fake news em relação ao Gerson. O Gerson vai fazer exame na segunda-feira para ter mais detalhe e ter uma melhor resposta do que tem que ser feito. Inclusive, após esses exames, pode chegar à conclusão que nada precisa ser feito, que eu espero que isso aconteça. Mas pode precisar substituir o uréter com uma sonda e corrigir a lesão que ele está tendo ali. Mas só depois de segunda-feira, após esse exame que será feito na segunda-feira, é que as pessoas envolvidas nessa situação vão ter uma ideia do que precisa ser feito. E repito, de repente podem chegar à conclusão que nada precisa ser feito. Repito novamente, espero que isso aconteça. Agora, nesse momento, estão tratando a infecção urinária que ele tem. Em resumo, galera, o uréter estava obstruído,
eles podem achar que tem um abscesso e aí vai ter que drenar. Eles vão avaliar para ver se existe a necessidade de drenar ou se vale só desobstruir com sonda. É o famoso passar duplo J, segundo me relataram aqui. Então, galera, essa é a situação do Gerson. Então, domingo ele está fora do Fla-Flu, porque ele vai fazer esse exame segunda-feira e nesse momento ele está tratando a infecção urinária dele. E só depois desse exame que a gente vai ter uma maior noção. Eu me sinto na obrigação de fazer um vídeo como esse, porque o meu papel como jornalista é sempre acabar com a fake news, não deixar a fake news ser propagada. E ela está sendo propagada de uma forma covarde com o volante Gerson. Para finalizar nosso vídeo, hoje a informação que eu tenho é que vai ter uma reunião entre a diretoria do Red Bull Bragantino e o Léo Ortiz com seu representante para tratar novamente da negociação com o Flamengo. O Flamengo não desistiu, mas o Flamengo não indicou que vai aumentar a proposta e o Red Bull Bragantino também não indicou que vai reduzir a pedida para poder vender o Red Bull Bragantino. O Flamengo mantém o interesse, é o famoso, eu quero. Se vocês quiserem diminuir a pedida, beleza, a gente volta a negociar. E o Red Bull Bragantino, até essa reunião, é a mesma posição. Beleza, vocês querem comprar, a gente quer esse valor aqui. E fica nesse impasse aí. Difícil, uma situação extremamente difícil, mas vamos ver, após essa reunião entre o jogador, o representante do jogador com a diretoria do Red Bull Bragantino, se a gente vai ter novidade. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever. Tamo junto. Forte abraço e fui!